Olá, senhores, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Mendes, o seu professor de História do Ensino Fundamental, e hoje eu preciso que vocês foquem em mim. Foque em mim, vem comigo, porque a gente vai tratar de um assunto muito legal, muito especial, porque nós vamos discutir a civilização romana. Portanto, senhores, nós vamos ter uma aula especial sobre Roma Antiga. Pois bem, antes de invadir o universo e os detalhes acerca da civilização romana, nós precisamos discutir alguns detalhes gerais acerca dessa civilização. Esse é o ponto inicial que eu vou colocar aqui para vocês. Então, por gentileza, presta bastante atenção, porque esses detalhes gerais são cruciais. Então, vou colocar aqui questões ou noções gerais. Bom, sempre quando a gente for pensar nas noções gerais acerca dessa civilização, primeiramente nós temos que nos situar geograficamente, senhores. Então, o primeiro aspecto é a geografia. Localização geográfica. Pois bem, o aluno precisa ter o entendimento basiquinho, que a civilização romana estava, ou melhor, que Roma, enquanto cidade, estava situada geograficamente na parte centro-norte da Península Itálica. Então, esse aspecto aqui é fundamental. Região centro-norte da Península Itálica, e a Península Itálica é bem peculiar. Se você é um aluno atento, você está assistindo a minha aula nesse exato momento, está com o livro do lado. Está com o livro do lado, observando, conferindo no seu conteúdo didático, avaliando o mapa, e se você olhar no mapa, você vai perceber uma peculiaridade. A província, ou melhor, a Península Itálica tem o formato de uma botinha, então não tem erro para você, aluno do ensino fundamental. Outro aspecto é lembrar que Roma localizou-se geograficamente às margens do rio Tibre. Às margens do rio Tibre. Não confunda com o rio Tigre da antiga Mesopotâmia. Nós estamos falando do rio Tibre, situado em uma região conhecida como Lácio. Portanto, senhores, aqui a gente percebe que Roma está inserida em uma tradição das grandes civilizações da antiguidade, porque Roma, assim como as primeiras civilizações da história da humanidade, também se construiu a partir dos recursos hídricos, isso mesmo. Roma também se organizou a partir de uma sociedade hidráulica, porque dependeu profundamente dos recursos obtidos a partir do rio Tibre. Mas agora eu gostaria que vocês me acompanhassem. Depois de ter apresentado essa noção inicial acerca da localização geográfica, existe um outro detalhezinho que eu preciso discutir com vocês. E esse detalhezinho é justamente o porquê da gente tratar a civilização romana como sendo uma civilização clássica. Isso mesmo, senhores, nós estamos diante de outra civilização clássica. Aí o aluno deve estar se perguntando, o que a civilização romana tem de especial? Por que que Roma também é tratada como sendo uma civilização clássica? Ora, senhores, esse aspecto está intimamente associado ao legado romano. Professor, você colocou uma palavrinha nova aí.
Você colocou uma palavrinha que eu ainda não entrei em contato, não conheço essa palavra. O que é legado? Muito bem, senhores, de forma bastante simples, você, aluno do ensino fundamental, nós estamos diante de uma palavra que significa herança, ou seja, quais foram as contribuições que os romanos legaram, deixaram para a civilização ocidental. Não é novidade para o aluno já está inteirado, o aluno sabe que é impossível pensar a construção do mundo ocidental, o mundo no qual nós vivemos, sem o legado das antigas civilizações clássicas, o legado grego, e agora nós vamos discutir o legado romano. Quais são os principais aspectos do legado romano? Primeiramente, a gente precisa discutir uma questão cultural, o idioma. Muito bem, senhores. O português. Aliás, o aluno precisa lembrar de forma bastante simples que o português é um idioma neolatino, portanto, é um idioma que deriva do latim. Vou até puxar aqui para vocês. Pô, professor, mas o que tem a ver o português derivar do latim? Senhores, o latim era o idioma oficial do Império Romano, era o idioma da civilização romana na antiguidade. Aliás, inúmeros idiomas ocidentais são neolatinos, com um detalhezinho: o português é o último idioma que derivou do latim. Então observem que eu coloquei no cantinho ali que Roma estava localizada às margens do rio Tibre, em uma região conhecida como Lácio. Portanto, é comum fazer a seguinte associação, dizer que o português que derivou do latim é a última flor do Lácio. Por quê? Porque foi o último idioma derivado do latim. Muito bem, além desse aspecto cultural, nós precisamos nos lembrar de um outro detalhe importantíssimo: o direito romano. O aluno precisa ter um entendimento sobre essa questão básica. Professor, você quer dizer que o direito ocidental atual, ele, em certa medida, ele se inspirou em aspectos do direito romano lá na antiguidade? É isso mesmo, senhores. Vocês precisam ter um entendimentozinho basiquinho de que as bases para a construção do direito ocidental está associada à história da civilização romana. Muito bem, vou colocar um outro aspecto fundamental que está associado ao legado romano, a noção de república. Bom, você pode não saber o real significado desse conceito. No entanto, eu tenho certeza absoluta que você tem um conhecimento, você já ouviu essa palavra inúmeras vezes, inclusive está no nome está no nosso maior emblema nacional, que é a bandeira. Portanto, nós vivemos em uma república federativa. O Brasil é uma república, assim como a maioria dos países do mundo ocidental. E o conceito de república é uma herança romana. Professor, mas qual que era o sentido que os romanos atribuíam à palavra república? Primeiramente, nós precisamos entender que república deriva do latim. Então me acompanha aqui, por gentileza. República vem de res públicos ou res pública. Res pública ou res
públicos significa o quê, professor? Significa coisa pública. Não entendi ainda, professor. O que quer dizer o fato de a palavra república significar coisa pública? É muito simples, senhoras e senhores. Coisa pública quer dizer aquilo que é do povo, aquilo que pertence ao povo. Portanto, os romanos nos legaram um aspecto crucial para a organização do mundo contemporâneo, que é a separação entre o domínio público e o domínio privado. É fundamental que você tenha o entendimento que os nossos governantes, que a fortuna dos nossos governantes, dos nossos representantes, não deve se confundir com o bem público. Os governantes não podem se apropriar do bem público em benefício próprio. Apesar de alguns governantes fazerem isso com uma facilidade tremenda, é óbvio que do ponto de vista legal, existe uma nítida separação entre a esfera pública, entre a coisa pública e o domínio privado. Muito bem, aqui eu apresentei detalhes sobre o legado romano. Apresentei um aspecto crucial que é a característica geográfica. As margens do Tibre, uma civilização hidráulica. Pois bem, agora eu vou apresentar um outro detalhe que diz respeito à evolução política de Roma. Um detalhe que está associado à cronologia da história romana. Bom, e para a gente perceber um pouquinho mais sobre a cronologia da história romana, a gente precisa entender o seguinte, que a cronologia ela está em sintonia com os modelos políticos adotados ao longo da história, da tradição romana na antiguidade. Então, vou colocar aqui para vocês, rapidamente, evolução política. Muito bem. Então, para a gente pensar a evolução política de Roma, nós temos que lembrar de 3 períodos fundamentais. Quais são esses períodos, professor? O primeiro período da história, da evolução de Roma, da evolução política de Roma, é o período da monarquia. Muito bem. O período da monarquia começa em 753 a.C. e vai até 509, também antes de Cristo. Agora avançamos para um segundo período, o período da República. Muito bem, senhores, e a República começa no ano de 509 antes de Cristo e vai até o ano 27, também antes de Cristo. E para fechar a evolução política de Roma, o período que é mais emblemático, que é mais lembrado, inclusive pelo cinema, o período do Imperium, que começa em 27 a.C. e vai até 476 depois de Cristo. Muito bem. Então aqui, para você, aluno do ensino fundamental, basiquinho, o que a gente vai fazer? A gente vai discutir cada uma das etapas da história romana ao longo da antiguidade. Eu tenho certeza absoluta que você vai adorar, que você vai gostar de estudar pra caramba a história dessa civilização, porque é uma civilização riquíssima. E a riqueza da história da civilização romana já começa com esse detalhe que eu vou falar para vocês, a origem. Então eu vou colocar aqui, vou puxar uma flechinha e vou colocar aqui para vocês. Origens. Muito bem. O que eu quero discutir a respeito da origem da civilização romana?
o aluno ele precisa saber que existem duas possibilidades para a gente poder entender a história romana ao longo da antiguidade, as origens de Roma. Pois bem, a primeira história que narra a origem de Roma é uma história que tem a ver com a mitologia. Vou colocar aqui, mitologia. Por que mitologia, professor? Porque essa primeira versão, para se compreender as origens de Roma, está associada, está vinculada a uma lenda muito famosa e uma lenda que é cultuada até hoje pelos romanos. Essa lenda está associada aos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. De acordo com a tradição, de acordo com a origem lendária, Roma teria sido fundada por dois irmãos gêmeos chamados Rômulo e Remo. Esses irmãos gêmeos teriam sido abandonados às margens do rio Tibre, aquele mesmo rio Tibre que está às margens da cidade de Roma. Isso mesmo, pessoal, esses irmãos que foram abandonados às margens do Tibre, abandonados à sua sorte, foram encontrados por uma loba, amamentados por uma loba, e na sua fase adulta, esses irmãos fundaram a cidade. No entanto, em função de um desentendimento, um desacordo entre os dois, Rômulo acabou matando Remo e acabou batizando a cidade com uma homenagem ao seu nome. Roma deriva de Rômulo. E essa historinha, ela vem de onde, professor? Essa historinha, ela é contada em um livro, em uma narrativa mítica chamada Eneida. E a Eneida, que é a narrativa mítica que conta a história de Roma, foi escrita por um poeta romano chamado Virgílio. Muito bem, senhores, então esse é o primeiro aspecto aqui das origens de Roma. Uma origem mitológica, e é claro, o aluno precisa entender que além da possibilidade mítica, existe uma outra versão, e essa outra versão é a origem histórica. Vou colocar aqui, origem histórica. Muito bem, senhores. De acordo com a versão histórica, Roma, enquanto vilarejo, cidade, e que depois se transformou em um poderoso império, surgiu a partir da fusão de povos. Isso mesmo, fusão de povos. Professor, explica um pouquinho melhor para a gente essa fusão de povos. Pois bem, Roma surge às proximidades, às margens do rio Tibre. Pois bem, surgiu às margens do Tibre. Vocês sabem que na antiguidade as grandes civilizações surgiram às margens de grandes rios. Isso mostra que a região do Lácio, na parte centro-norte da Península Itálica, era uma região extremamente atrativa à chegada de vários povos. Portanto, vários povos ocuparam a península, a parte central da península, e a partir da fusão desses povos surge a cidade em questão, surge Roma. Mas, professor, quais são esses povos? Primeiramente,
eu preciso lembrar dos povos autóctones. Como assim, professor? O que é um povo autóctone? Esses povos autóctones eram os povos que já estavam habitando a península quando os demais chegaram. Quais são esses povos autóctones, professor? Vou colocar aqui para vocês. Líquores e sículos. Muito bem. Lígures e sículos. Muito bem. Esses são os dois povos autóctones que já habitavam a península quando outros povos desembarcaram ali. Quais são esses outros povos? Professor, agora eu vou colocar aqui para vocês. Aí vocês vão perceber a questão da fusão. Muito bem. O primeiro povo a habitar a península, a gente coloca aqui os latinos. Os latinos ocuparam a região central da Península Itálica. E qual foi o legado deixado pelos pelos latinos, desculpe? O idioma. E eu não preciso me esforçar muito para fazer você perceber que o idioma deixado como herança pelos latinos foi o latim. Muito bem, além dos latinos, professor, qual povo? Os etruscos. E os etruscos ocuparam a região norte da península. Pois bem, e qual foi o legado deixado pelos etruscos, professor? O militarismo e também o utilitarismo. Explica melhor essa questão do utilitarismo, professor. Vou explicar rapidinho para vocês. Quando vocês estudaram História da Arte, muito provavelmente vocês aprenderam que uma das características fundamentais da arte romana era justamente a sua praticidade, o seu utilitarismo. Pois então, esse utilitarismo típico da arte romana foi uma herança dos etruscos. Muito bem, além dos latinos, dos etruscos, lembremos dos gregos. Ora, os gregos, professor, como assim? Os gregos habitaram a Península Itálica? Sim, senhores, os gregos habitaram a região sul da Península Itálica, uma região que você é esperto, com certeza absoluta, já vem acompanhando as nossas aulas, sabe que o sul da Itália era a chamada Magna Grécia. E qual foi o legado deixado pelos gregos, professor? Eu preciso nem dar meia chance para você adivinhar, aluno do ensino fundamental. O legado deixado pelos gregos foi a mitologia. Muito bem. Então aqui a gente chegou numa etapa muito legal. Muito legal por quê? Porque num primeiro momento eu tentei explicar para vocês o porquê que a civilização romana é uma civilização clássica, justamente por conta do seu legado. No segundo momento, o que eu tentei descrever para vocês? Algumas noções gerais. Eu falei sobre a localização geográfica, que é muito importante o aluno saber, é muito importante o aluno ter discernimento, e depois eu discuti especificamente alguns aspectos do legado grego. Falamos sobre o idioma, falamos sobre o direito romano e, é claro, a República Romana. E agora a gente fecha falando sobre as origens de Roma. Eu espero, do fundo do meu coração, que você, aluno do ensino fundamental, tenha entendido essa primeira aula, que na verdade é uma aula introdutória.
tá? Na próxima aula eu vou invadir o universo específico de cada um dos períodos da história da evolução política romana. Eu agradeço a todos vocês, um muito obrigado e até a próxima!